enorme estar aqui. Infelizmente, num momento que vocês estão retomando após a perda do professor Isaac, eu tinha combinado com ele de fazer esta palestra em fevereiro e acabamos remarcando algumas vezes e estamos aqui hoje, infelizmente, sem ele. Eu agradeço demais à Tribuna Livre pela Paz. Depois que eu coloquei o tema, eu falei, puxa vida, é amplo demais. Então, eu vou falar um pouco, obviamente, destacando mais a UNB, mas vou dar um panorama geral e mais para a gente discutir, conversar. Eu acho que o objetivo é um pouco de juntar uma parte do material que a gente vai produzindo, não é, ao longo dos anos e nos unirmos cada vez mais na defesa dos direitos humanos. Bom, primeiro, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem para o nosso querido professor Isaac Reutemann, numa das vezes que nós conversamos, e esse foi uma entrevista que ele fez comigo na TV Supreme. Muito obrigada, mais uma vez, por vocês, pelo trabalho. Tá? Então, é em homenagem a ele que eu vou falar aqui, espero que ele me inspire um pouco hoje. Como eu falei para vocês, esse tema é um tema amplo demais, que nós podemos levar para diferentes direções, numa universidade marcada pela ditadura militar de 64 no Brasil. Então, em função disso, da minha história como ex-aluna da UNB na década de 80, eu vou puxar um pouco para o lado da defesa da democracia, sem deixar de falar das outras vertentes que envolvem direitos humanos. Tá? Então, essa foto é uma foto histórica da década de 70, da nossa universidade, e uma universidade que quase foi fechada na ditadura militar. Né? Bom, nossa universidade, além dessa beleza que nós estávamos conversando aqui, ela foi pensada por pessoas com grande compromisso com o país e com o povo, e foi criada, então, a partir dos ideais de vários pensadores, representados por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. A partir de uma proposta do incansável Darcy Ribeiro, que foi atrás dos governantes, e ela foi inaugurada em 21 de abril de 62, e o Darcy falou, eu queria criar a Universidade da Utopia, a universidade que acabasse com o burocratismo que existia nas universidades brasileiras. E aí é interessante essa frase dele, porque logo depois não, né? Alguns anos depois, a UNB passa a ser pensada também dessa forma que ele fala, né? Encontrei logo adesões e oposições. Essas últimas partiram de assessores de JK, que queriam a nova capital livre de badernas estudantis. Acho que eles estavam certos, que nós não somos fáceis. Né? Bom, interessante que, quando eu fui reitora, eu vou mostrar um episódio que a palavra usada não foi baderna, mas foi parecida. Bom, e aí, para falar um pouco do resumir da UNB, eu fiquei pensando se eu traria o estatuto, o regimento. Aí a professora Anaí é uma das organizadoras desse livro, e logo no prefácio, a professora Maria Vitória resume um pouco do que nós achamos da UNB. Eu acho que foi bom porque falado por outra pessoa. Né? Então, a Universidade de Brasília dá o tom. Nasceu com a missão de formar cidadãos críticos e engajados na transformação social, com excelência de forma inovadora e inclusiva, e orientada pelos valores da liberdade, da igualdade, da tolerância, da diversidade, do diálogo e do respeito à ciência. Essa palavra diversidade acaba de ser proibida nas universidades americanas. Né? Nós temos que falar cada vez mais essa palavra. Né?
Ou seja, o compromisso com a promoção e a defesa dos direitos humanos de todos, direitos civis e políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, direito ao desenvolvimento, a partir do direito à vida, com dignidade, com especial atenção para os grupos mais vulneráveis e o compromisso com o futuro da Mãe Terra e das novas gerações. Eu acho que essa frase resume muito bem a nossa universidade, para quem conhece a UNB, e eu agradeço. E hoje de manhã a professora Anaí me mandou o PDF, e aí eu já faço a propaganda do livro, né? Bom, a nossa universidade, eu vou falar um pouco da UNB e depois eu vou abrir um pouco, eu vou fazer o contrário do que a gente costuma fazer. Eu vou focar um pouco mais na UNB primeiro, depois eu vou abrir um pouco. A nossa universidade, de fato, é uma universidade que, desde o início, ela é, pelas próprias palavras de Darcy, o próprio estatuto da UNB, a lei de criação. Primeiro, eu costumo dizer que a nossa lei de criação é uma aula de autonomia universitária e uma aula de uma universidade comprometida, de fato, com a sociedade, com os direitos humanos. E aqui nós temos várias atividades desde o início. O professor Nilson disse que viria, coloquei aqui uma matéria de 91 em homenagem a ele, em homenagem ao CEAM, que foi criado em 85, 85, está certo? CEAM? 86, e com várias experiências, né, na área de direitos humanos, paz, tem um núcleo da paz, que a professora Anaí coordena ainda, né, professora Anaí? E um programa de pós-graduação em direitos humanos. Então, é uma universidade que, desde o início, ela tem se destacado nacional e internacionalmente na área e no seu próprio estatuto de defesa da paz, dos direitos humanos. Aqui, um resumo. Eu coloquei alguns textos, não vou passar com muita... não vou ler tudo, mas eu acho que algumas coisas são importantes, né? Em 65, logo após a ditadura no Brasil, a UNB perdeu quase todos os seus professores. 15 foram demitidos e os demais pediram demissão coletiva. Logo em 64, já começaram as invasões dos militares aqui na nossa universidade. Em 68, uma nova invasão militar, e foram várias, né? E aqui, entre os presos, o meu, que seria colega de profissão, Onestino Guimarães, que logo depois, alguns anos depois, em 73, ele desapareceu. Nós só fomos ter a primeira eleição para reitor na UNB na década de 80, que foi a eleição que depois entrou o professor Cristóvão. Logo de cara, não sei se todos sabem, nós não tivemos a nomeação do mais votado, eu era estudante. O professor que foi nomeado, coitado, ele entrava na universidade, a gente já ia para cima dele, até que ele, em um mês, eu acho, ele renunciou. E depois, então, entrou o Cristóvão Buarque. A UNB, agora falando não só de democracia, mas também de inclusão, acesso, a UNB é pioneira nas cotas raciais. A Universidade de Brasília foi a primeira, a gente diz que foi a primeira universidade federal, porque existe uma disputa com a UERJ, que é estadual. Como é importante a nós duas universidades termos sido pioneiras, então, o UNB e o UERJ foram pioneiras. Mas, segundo a professora Rita Segato, que é uma das autoras da proposta, nós somos a pioneira. Em 2011, olhem só, a universidade foi criada em 62. Em 2011, que ela foi ter uma ouvidoria, já na gestão do professor José Geraldo, abrindo a possibilidade de nós ouvirmos mais a sociedade. Em 2012, não sei se todos sabem ou se recordam, por uma ação do partido chamado DEM, na época, a UNB teve as cotas raciais questionadas. Teve a nossa proposição, a nossa resolução de cotas questionada,
E, na época, eu era decana de ensino de graduação do professor José Geraldo, e com um trabalho muito forte, e principalmente ele mesmo, né, no Supremo, nós conseguimos que a nossa resolução de cotas fosse considerada constitucional. E abriu aí a possibilidade da lei de cotas para as demais universidades. Então, foi a partir da nossa resolução aqui. Em 2012, também na gestão do professor Zé Geraldo, foi criada a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UNB, que, entre outros documentos, outras descobertas, veio a morte do próprio Anísio Teixeira, que agora foi reconhecida, né, recentemente, como também resultado da ditadura militar. E essa comissão tem um relatório riquíssimo, que está na página da UNB, que terminou em 2015. Em 2012, foi criado o Programa de Pós-Graduação do CEAM, em Direitos Humanos e Cidadania, e aí tem uma série de outras ações na nossa gestão também, que eu vou elencar aqui rapidamente. Em 2017, nós aprovamos o uso do nome social na UNB, quer dizer, uma universidade que vai avançando nas suas políticas inclusivas. E, quando nós assumimos, final de 2016, já era o governo Temer. Uma informação que eu acho que poucos sabem, né, do que nós passamos, o nosso procurador-chefe da UNB, que eu tinha escolhido na época, ele tinha assinado um manifesto de juristas contra o impeachment da presidenta Dilma. Conclusão, eu demorei 1 ano para nomeá-lo. 1 ano. No Palácio do Planalto, eles informaram, não vamos nomear, porque quem nomeia o procurador-chefe é o presidente da República. Eu nomeei ele como adjunto, sendo que o cargo principal estava desocupado, então ele foi o substituto dele mesmo por 1 ano. E, nesse prazo, nós conseguimos, então, a nomeação dele, finalmente, no final de 2018. Hoje, ele saiu, né, até por questões de oportunidade profissional também, ele saiu e agora está no INEP, saiu junto comigo da reitoria. Então, são algumas coisas que nós vivemos e, às vezes, nós que estamos aqui somos alvo principal, muitas vezes. Bom, aqui uma série de ações, essa apresentação vai ficar disponível, né? Então não vou detalhar, mas na nossa gestão nós priorizamos a pauta de direitos humanos, com a política de acessibilidade, cotas na pós-graduação, toda uma política para mulheres, e aí começando com a ampliação do prazo de defesa de tese para mães. E depois veio a da CAPES. Criamos, e a professora Anaí foi fundamental nessa fase. A gente primeiro criou um Conselho de Direitos Humanos, que depois institucionalizamos, porque como nós, durante grande parte do nosso mandato, né, até 2022, nós tínhamos governo que ameaçava a universidade o tempo inteiro, nós fomos criando uma série de políticas para resguardar a universidade do que viria. Agora pode desmanchar, mas é mais difícil, né? Então, tudo isso aprovado nos conselhos superiores da universidade. Política de direitos humanos, uma Câmara de Direitos Humanos diretamente vinculada ao Conselho Universitário, que é o Conselho Máximo, a premiação Anísio Teixeira e Mireia Soares, que foi uma sugestão da professora Anaí, e que é um sucesso e que dá visibilidade a projetos que existem na universidade que, às vezes, a gente nem conhecia, de diferentes áreas, né? E depois nós criamos a Secretaria de Direitos Humanos. Em 2023, depois de 2 anos discutindo, inclusive com sindicatos, estudantes, docentes e técnicos, a política de prevenção e combate ao assédio moral, sexual, discriminações e outras violências. Uma política que quase não se fala muito no papel das universidades no envelhecimento da população.
Uma população que está cada vez mais envelhecida, os dados são claros, e Brasília é uma dessas, e a política do envelhecer saudável, que é uma das minhas queridas, digamos assim. Além disso, eu fiz 60, eu já entro na política dos 60 a mais. E criamos o vestibular 60 a mais, que é um sucesso na cidade, né? E as pessoas e é excelente também para relação intergeracional, né? Então está sendo de fato mais uma grande ousadia da Universidade de Brasília, que tem sido bem aceita na sociedade. A política de assistência estudantil, que a gente institucionalizou também para deixar registrado e deixar regulamentado. Ampliamos as cotas raciais e PCD nos concursos docentes, cotas para trans e uma política materna e parental. Várias universidades, eu vou tocar um pouquinho mais na frente, também têm políticas na área de direitos humanos. Uma comissão de direitos humanos da nossa associação de reitores está juntando todas essas políticas, viu, professora Anaí? Vai ser ótimo. Até pedi para a presidente da comissão, mas ela ainda não acabou de sistematizar. Vai ser ótimo para o trabalho de vocês também. Bom, então, esse aí é um pouco da UNB. Não dá para falar em direitos humanos, políticas para direitos humanos nas universidades, sem falar de autonomia universitária. A autonomia universitária é a base para que a universidade possa ser crítica, ousada e definir suas próprias políticas, né? Então, no Brasil, a nossa Constituição, ela define a autonomia universitária. Autonomia financeira, de gestão, administrativa. Infelizmente, mesmo estando na Constituição, cada vez a nossa autonomia tem sido mais atacada. Seja por leis que colocam as universidades no mesmo patamar de qualquer autarquia ou fundação pública, burocratizando, amarrando as universidades, seja também por decretos, por portarias e por governos, como nós vivemos no governo passado, que não respeitam as universidades e que querem arrumar formas de restringir a atuação das universidades, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, agora, logo em seguida. Bom, exemplos recentes. Eu comecei mostrando a foto da ditadura militar. Isso aqui foi em 2018. Foi antes do governo Bolsonaro. Foi no governo Temer. Então, nossas universidades, naquele período eleitoral de 2018, foram duramente atacadas, invadidas pela direita e pela extrema-direita. Aqui tem um exemplo da Federal Fluminense. Aqui na UNB nós fizemos atos em defesa. Então, quando a gente fala em políticas, a gente vê como a gente, apesar de ter uma política no país, a gente ainda tem fragilidades, como as que nós vivenciamos, né, aqui em 2018. Tivemos um reitor que se suicidou porque as nossas normas infraconstitucionais deram um poder excessivo a determinados órgãos, no caso aí a CGU, ao TCU, e que, de antemão, criminalizaram o reitor Cancelier, da Federal de Santa Catarina, e que ele não aguentou e se matou e foi inocentado depois, alguns anos depois, já depois de morto. Ainda hoje, nós temos várias situações que mostram como nós precisamos de mecanismos que resguardem a universidade das garras, né, do burocratismo, digamos assim. Não que a burocracia seja ruim, a burocracia é importante, mas desde que preserve a autonomia das universidades, né, e o princípio das universidades.
Bom, aí, nesse período, a situação foi parar no Supremo, mais uma vez. E a relatora foi a ministra Carmen Lúcia. E eu vou ressaltar um pedaço do voto dela. Universidades são espaços de liberdade e de libertação pessoal e política. Seu título indica a pluralidade e o respeito às diferenças, às divergências para se formarem consensos, legítimos apenas quando decorrentes de manifestações livres. Discordâncias são próprias das liberdades individuais. As pessoas divergem, não se tornam, por isso, inimigas. As pessoas criticam, não se tornam, por isso, não gratas. Democracia não é unanimidade. Consenso não é imposição. Esse voto da ministra Carmen Lúcia é um primor. Né? E, com isso, porque o que estava acontecendo? Nós não estávamos podendo nos manifestar naquelas eleições. Eles vinham nas universidades e tiravam panfletos, rasgavam material. Isso em 2018. Aí vem, por isso que eu falei daquela palavra lá da baderna. Em 2019, nós tivemos um ministro da Educação que falou que as universidades faziam balbúrdia. A número 1 era quem? Não podia deixar de ser. A UNB. Eu era reitora. E ele, de cara, cortou 30% dos nossos recursos. Nós, a UF e a UFBA. Em seguida, cortou de outras universidades. Eu fui para a imprensa, obviamente, vários reitores também, e nós conseguimos reaver uma parte desses recursos. Esse mesmo ministro tentou... E 2018, só voltando aqui, eu falei do reitor Cancelier, mas outros reitores foram atacados. O reitor da UFMG e a vice-reitora, então vice-reitora, atual reitora, foram levados coercitivamente para prestar esclarecimentos por causa do Museu da Anistia, lá na UFMG. Em 2019, essa situação continuou. Eu pessoalmente, tive que responder ao TCU. Eles usavam argumentos aparentemente legais, mas que, de fato, procuravam criminalizar a nossa própria atuação. E eu também vivi isso e outros reitores. Aliás, o meu caso foi com o mesmo ministro que relatou o caso do ministro Cancelier. Bom, e aí o que nós fazemos aqui? Nós resistimos, estão aqui como em outras universidades. Esse aqui é um exemplo do que a UNB tem conseguido fazer. Esse diploma que nós concedemos pós-mortem a Onestino Guimarães é resultado daquela Comissão da Memória e da Verdade Anísio Teixeira, que juntou uma série de documentos. Então, nós conseguimos anular o ato que expulsou o Onestino Guimarães e concedemos, no consune, por aclamação, o título ao Onestino Guimarães. Bom, alguns avanços no Brasil. Né? Eu estou trazendo um panorama desde 62. Nesse período, nós também avançamos no Brasil, né? Além da própria Constituição de 88, mais recentemente, várias legislações, eu vou citar algumas, a própria Lei de Cotas, de 2012. Depois, em 2023, essa Lei de Cotas foi atualizada, já no governo Lula III, e também foi aprovada a Política Nacional de Assistência Estudantil, que é fundamental para nós termos nas universidades as pessoas socioeconomicamente vulneráveis. Ainda depende de regulamentação essa lei, mas já é uma garantia para as pessoas permanecerem, entrarem e permanecerem nas universidades. Tivemos também, em 2008 a 2012, o próprio REUNE, que foi o Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais, que mais do que dobraram a quantidade de estudantes nas universidades federais, e tudo isso são formas de nós capilarizarmos o conhecimento no nosso país. Né?
e a defesa da democracia que nós fazemos tão bem aqui. Bom, também vou citar a própria Associação de Reitores, a Andifes, que, como vocês citaram, eu presidi. A Andifes representa todas as universidades federais brasileiras no Congresso Nacional, junto ao governo, junto à sociedade. Então, é uma forma de nós termos as 69 universidades federais formando uma rede importante. E um dos princípios da Andifes é a democracia, a pluralidade de ideias. Tudo isso rege o nosso dia a dia nas universidades. Em dezembro de 2023, nós criamos, aí eu tenho orgulho, né, também de ser reitora da UNB, quando nós criamos a Câmara de Direitos Humanos aqui, e ser presidente da Andifes, quando nós criamos uma comissão de reitores e vice-reitores de Direitos Humanos e Inclusão. E por que isso é importante? Porque nós temos um local onde se discute prioritariamente aquele tema. E ajuda também, esse é um dos objetivos, as universidades a capilarizarem aqueles temas, e, no caso, direitos humanos. E criamos também, em 2024, um colégio só de gestores de acessibilidade. E é fundamental, porque existe uma disparidade muito grande, ainda mais que nós temos universidades muito novas, quanto às políticas de acessibilidade, às políticas de direitos humanos. Quando nós temos esses colégios, essas comissões formados por todas essas universidades, uma vai incentivando a outra a avançar nas políticas. E isso já está acontecendo. Tá? Este ano, agora em janeiro, em Ouro Preto, nós tivemos, aí eu já não era mais reitora, né? Nós estávamos trabalhando para ter esse evento, finalmente aconteceu agora em Ouro Preto, em janeiro, que foi sobre políticas universitárias e de gestão para a promoção de equidade de gênero nas universidades federais, com a presença da ministra Carmen Lúcia e outras, a ministra também dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, que é também de Minas, também estava presente. E esse material está disponível, quem tiver interesse, quem necessitar, pode pedir para a Andifes, tem os vídeos que foram gravados, tudo isso é material de estudo para debate também. Bom, e os desafios, né? Os desafios são inúmeros. Nós andamos, eu sou geóloga, né? Trabalho com rochas de 2 bilhões de anos. Nós já andamos bastante, né? Não temos mais 2 bilhões de anos, né, para andar, mesmo porque não existia o ser humano. Mas nós temos muito ainda a fazer. Por isso, mais uma vez, eu parabenizo vocês pelo trabalho e por esse tipo de debate, né? Primeiro, nossas universidades têm que manter o compromisso contínuo com a democratização, a inclusão, a diversidade, formando políticas, estabelecendo políticas duradouras. Só projetos, só ações não ficam. Temos que trabalhar com as ODS, né? Com os ODS. Além do objetivo 4, que é o da educação superior, da equidade, nós temos também os outros objetivos que nós nos enquadramos e que precisamos atuar neles. Por exemplo, né, as universidades têm que trabalhar no combate à fome, as universidades têm que se mostrar presentes para a sociedade, para que a sociedade nos abrace. E, então, nós temos uma série de ações e de projetos e de parcerias que podemos e devemos fazer num mundo tão desigual, né? A autonomia universitária é fundamental. E precisamos, por exemplo, hoje, nós não temos o advogado da universidade, é da AGU. Quando nós temos advogados parceiros, como nós tínhamos na nossa gestão, ótimo, eles defenderam o passaporte vacinal aqui na pandemia, contra o governo. Mas, quando nós temos procuradores que não têm essa percepção, esse compromisso, eles atuam contra as universidades. Aí eu vou falar da minha área também, né? Representação de mulheres nas áreas de ciências exatas e da terra. Tudo isso
nós temos que trabalhar para que mais meninas ingressem nas universidades em várias áreas, né? E que as meninas permaneçam, que as mulheres consigam também, cada vez, assumir mais cargos de gestão. Na nossa gestão, praticamente, nos 8 anos, nós tivemos maioria de mulheres nos cargos mais elevados, que são os pró-reitores ou decanos. O máximo que nós tivemos, a concessão para os homens, foi de metade mulheres, metade homens. Essa foi o máximo. Uma concessão para os homens. E fomos muito parceiros. Também os homens precisam ser parceiros das mulheres para que a gente avance na prática de direitos humanos, né? E aí outros desafios, né? A questão das novas tecnologias, inteligência artificial, tudo isso afeta as relações humanas, né? Vocês sabem mais do que eu. Um outro que nós não podemos esquecer é o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo. Com consequências que nós já estamos vivendo. Eu mostrei alguns exemplos do Brasil de 2018, que às vezes as pessoas nem perceberam, passou desapercebido. Agora, a imprensa não para de falar do que está acontecendo nos Estados Unidos. Quando o ex-presidente, que governou de 2018 a 2022, ganhou as eleições, eles vieram para cá comemorar as eleições. Aqui é uma manchete do dia 14 de março. Governo Trump abre investigação contra mais de 50 universidades por programas de diversidade em cerco ao ensino superior nos Estados Unidos. Mais uma propaganda, um artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, pelo grupo Sou Ciência, que é um grupo da Unifesp, coordenado pela ex-reitora Soraya Smiley, que trata da censura da ciência nos Estados Unidos. Ciência censurada no país do free speech, né? E as consequências para a ciência. E quais os caminhos? O que a gente vai fazer, né? Uma coisa é que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo. Por isso que nós estamos aqui, né? Não, professora Celina? Esse projeto de lei 2699 é um projeto de lei de nomeação de reitores. Nós conseguimos aprová-lo na Comissão de Educação, na Comissão de Constituição e Justiça, em caráter terminativo, em 2023, um grupo de parlamentares do PL entrou com recurso no plenário e esse projeto está parado no plenário da Câmara. Tá? E ele é fundamental porque, para nós termos uma universidade democrática, livre, nós precisamos que a comunidade escolha os seus dirigentes, né? E aí precisamos, cada vez mais, retirar o entulho autoritário que ainda existe na legislação brasileira, nas regulamentações sobre as universidades, tanto para a autonomia como para proteger a universidade. Por exemplo, isso que está acontecendo nos Estados Unidos, de corte de orçamento, isso que aconteceu aqui, de corte de orçamento, porque a universidade não segue a cartilha do governante de plantão, isso nós temos que ter legislação para nos proteger, e nós não temos. Regulamentação da lei do PNAS, para garantir a permanência dos estudantes que mais precisam nas universidades. Regulamentações internas, como eu falei aqui, que são as políticas institucionais nas universidades. Cada vez mais um movimento nacional e mundial em defesa da democracia, da ciência e das universidades. Intensificar a aproximação com a sociedade. Então, não adianta nós ficarmos falando para nós mesmos, nós precisamos que a sociedade entenda o que a universidade faz, acredite na universidade, entenda a importância da universidade para ela, e só assim ela vai nos defender. Não tem outra forma de nós defendermos a ciência e as universidades. Nós vimos o que aconteceu na pandemia. E agora, essa mesma foto que eu mostrei lá no primeiro slide,
É a foto que está chamando para esse ato aqui na UNB hoje. Ato contra o discurso de ódio, o fascismo e a violência da UNB. É inacreditável que a gente esteja vivendo isso em pleno março de 2025. Né? E aí, mais uma frase do Darcy Ribeiro, né? Sou um homem de causas, vivi sempre pregando, lutando como um cruzado pelas causas que comovem. Elas são muitas e demais. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo em liberdade, a universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos que vitórias em minhas lutas, mas isso não importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que nos venceram nessas batalhas. Então, nós ainda estamos aqui, não é isso? E por isso que nós estamos ali. Ó, né? E aí, eu fiz questão de trazer, porque também é importante para as universidades, aquela reunião das universidades da América Latina, que é a Conferência Regional da Educação Superior, que aconteceu ano passado aqui em Brasília, a CRES mais 5. O professor José Geraldo foi o palestrante da sessão de encerramento. Né? E aqui a declaração final, que serve, inclusive, para nós usarmos em todas as universidades da América Latina. Tá? Então, algumas partes da declaração final que eu acho importante registrar. O ensino superior é um direito humano universal e um bem público social que deve ser plenamente garantido pelos Estados. Quando a gente fala Estados, são os governos. Né? O compromisso, sobrou um C aqui, em fortalecer uma ação transformadora e emancipatória, valorizando o ensino superior como um direito inalienável para alcançar o desenvolvimento sustentável, uma cultura de paz e de não violência, de saúde integral e da formação de cidadãos conscientes do exercício de seus deveres e responsabilidades. Promoção da inclusão e da equidade no conjunto do sistema, a indispensável articulação e avaliação da qualidade acadêmica com relevância social. Não dá para ter a qualidade acadêmica desvinculada da relevância social, bem como para os demais níveis do sistema educacional e a valorização da profissão dos trabalhadores e trabalhadoras docentes, técnicos administrativos e pessoal científico. Então, essa declaração da CRES mais 5 é que deve guiar as ações de todas as universidades na América Latina e Caribe. E é um guia, inclusive, para a gente cobrar gestores que não estejam seguindo a declaração. E finalizar com esse prédio maravilhoso, inaugurado na gestão do professor José Geraldo, com a presença do presidente Lula, do presidente Mujica, e que nos inspira. Né? A universidade, antes de existir como um fato do mundo das coisas, deve existir como um projeto, uma utopia, no mundo das ideias. Uma utopia que nós devemos seguir, não nos acomodar só pensando na utopia, trabalhar para concretizar. Muito obrigada, gente. Sempre anoto umas perguntinhas. Uma é sobre a divulgação dos trabalhos produzidos aqui pelos doutores e mestres, os professores e os doutorandos e mestrandos. Existe um programa? Como é que a população ficará sabendo, ou como isso pode chegar mais fácil para a população de maneira geral? Seria a pergunta 1. Relato nas escolas públicas e privadas, de nível médio e nível superior, sobre os ataques que a UNB tem sofrido ao longo do tempo, porque há uma renovação. Né? A cada semestre entram muitos jovens nas escolas, nas turmas, nos cursos, e é capaz de passar o curso todo sem ter uma noção mínima de tudo que ocorre, porque a gente sabe que na mídia é tudo muito bem preparadinho. Algumas mídias sérias, alguns institutos de mídia sérios, você tem ali um grau mínimo de segurança, né, do que eles escrevem, do que eles dizem, do que eles defendem. Mas
não é uma regra geral, né? Eu sei que tem a rádio, a televisão, o NB e etc., ou já teve revista, ou tem ainda, mas a pergunta seria como que intensificaria tudo isso a ponto de atender um pouco mais. Aí, a terceira questão que eu ia perguntar já foi respondida aqui, num dos itens que a senhora falou, mas eu vou colocar aqui que, de repente, né, tem uma confirmação. Como a senhora definiria a integração da universidade na vida comum da população? Como é que definiria isso? Mecanismos que levassem a isso de maneira mais efetiva? Sei lá, criação de órgãos, cursos itinerantes, sei lá. Ativismo? O pessoal poderia acusar a universidade de ativismo, né? E aí levaria mais pedrada. Mas, de todo jeito, está aí a pergunta. E na penúltimo item de apresentação apareceu a intensificar a aproximação da universidade com a comunidade, né? Está relacionada com a segunda pergunta e como é que isso ocorreria. Obrigado. Professora, parabéns pela sua excelente exposição. Eu queria levantar alguns pontos, né, que eu vivenciei. Nós temos um amigo comum que é psicólogo e atuante aqui em Brasília. Quando iniciou a Tribuna Livre para a Paz, eu mandei um convite para ele, né? E ele me respondeu o seguinte: não, eu não vou porque a universidade é um antro de comunistas. É lastimável você escutar isso de uma pessoa de nível superior. É lastimável a gente escutar isso de uma pessoa de nível superior, que mora em Brasília há vários anos, não é? É de um estado da federação, ele não é natural daqui, e tem esse tipo de pensamento. A pergunta que eu faço: o que a universidade e a sociedade pode fazer para evitar esse tipo de pensamento? A segunda questão que eu gostaria de levantar, professora, eu tive a oportunidade na minha vida profissional de visitar a primeira universidade agrícola dos Estados Unidos. E nós estávamos numa comissão e recebido pelo pessoal da universidade e alguns funcionários públicos do Ministério, aliás, lá não é ministério, lá é uma Secretaria de Estado da Agricultura. O primeiro lugar que eles nos levaram na universidade foi num centro, né, um centro de tecnologia de carne, eu sou especialista na área de tecnologia de alimentos, extraordinário, que foi implantado por um ex-aluno que havia se tornado muito rico na vida profissional na indústria de carnes. Então eu faço a pergunta para a senhora: quando se discute autonomia, e eu trabalhei no serviço público o tempo todo, trabalhei na merenda escolar, e um dos problemas que a gente tinha no controle de qualidade da merenda escolar era a falta de autonomia financeira. Recentemente, eu acho que de ontem para hoje, saiu na imprensa a preocupação de algumas universidades americanas que estão perdendo dos seus endowments alguns milhões de dólares. E elas têm nas suas contas alguns bilhões de dólares, as universidades americanas. Como é que a senhora trataria a questão da autonomia se não houver autonomia financeira? E como nós poderíamos aproveitar, e eu conheço gente rica aqui de Brasília, que se formou na Universidade de Brasília, que poderia estar seguindo o exemplo que eu vi na primeira Universidade Agrícola dos Estados Unidos. Porque, se não houver autonomia financeira, nós podemos discutir ad aeternum uma autonomia administrativa sem autonomia financeira. Pelo menos foi o que eu vivenciei no Serviço Público Federal. Muito obrigado. Voltando para Brasília agora, tive 9 anos no Ministério da Educação, com Jesuína, uma valente funcionária federal. Coordenamos a política da educação integral, direitos humanos e cidadania, recuperando a agenda de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, na educação básica, a professora Márcia. E eu fico muito feliz de estar aqui,
nesse solo sagrado, que é a UNB. Sempre que eu ando por aqui, vem à minha mente, não vi, mas imagino, 9 de abril de 64, quando eles entram na universidade, alguém tinha... Bom, Anísio não estava. Imagino que alguém soubesse, tivesse de algum jeito tirado Anísio daqui, e prendem os professores, invadem, buscam nas salas para queimar os livros que falavam em comunidade, comunitas, não importava o quê, mas era o comunismo que eles já buscavam. Então, eu lamento que essa ignorância, né, essa escuridão da ignorância esteja tão presente ainda entre nós. Mas a sua fala é extraordinária. E a minha universidade, depois de 4 anos de um reitor não eleito pela comunidade, com pouquíssimos votos, ficou em 3º lugar na lista, agora tem uma reitora, Márcia Barbosa, uma grande cientista, né, de modelagem das águas, um dos grandes nomes da ciência brasileira, e certamente nós vamos fazer muitos momentos em que a gente vai aproximar as grandes Márcias da educação brasileira. Mas a sua fala me remeteu muito, e a alegria de estar aqui, né? Com Nair, com Célio da Cunha, um grande nome da educação brasileira, uma alegria estar aqui com vocês. Com a professora Celina, semana passada tivemos a oportunidade de estar aqui na homenagem ao professor Isaac. Junto com ele estávamos na Uniprosa, temos uma rede virtual de uma universidade que versa a prosa. Eu também estou chegando aos 60 velhos professores da educação brasileira, todos reunidos, o professor Isaac estava conosco. Mas a sua fala foi me remetendo a John Dewey, o grande mestre do nosso grande mestre Anísio Teixeira. Porque Dewey dizia que a democracia tem que renascer a cada geração, e a educação é a sua parceira. Ai, 1 minuto, sim. Tem que sair correndo. Eu acho que essa frase tem que nos acompanhar, porque a democracia não está garantida de jeito nenhum. E são os processos educativos, é a formação cultural que vai podendo mudar a sociedade. Então, esse é o nosso trabalho. Eu queria dizer outras coisas, não dá tempo, mas eu lhe faço uma pergunta sobre a tramitação do PL 2699 de 2011, que é o PL, o projeto de lei da eleição direta para as universidades. Nós não podemos arriscar, mais uma vez, que a gente tenha a possibilidade de que quem quer que seja na presidência da República interfira tão profundamente na autonomia das universidades. Então, quero lhe perguntar como é que a senhora está vendo a tramitação do PL, foi aprovado na Comissão, né, de Justiça, da Câmara, do Senado. Como é que a senhora está vendo essa tramitação? Porque é preciso que a gente tenha a escolha direta. E daqui a pouco a gente vai discutir bastante educação básica aqui na tribuna, porque eu estou começando uma colaboração que eu espero que seja longeva, né, com a União Planetária e com a UNB. Já estou vinculada a um grupo de pesquisa, o Grupo Ábaco, da Faculdade de Educação, e espero passar muitos anos aqui, nesse campus, nesse solo sagrado de Anísio e de Darcy. Muito obrigada por ouvi-la, pela oportunidade de ouvi-la. A UNB tem sido útil para a sociedade, porque o economista está sempre preocupado com os custos e os benefícios. Pela palestra da doutora Márcia, a UNB sempre teve muitas pressões externas, né? Desde a sua fundação, o período militar, etc., o período recente, mas eu vejo muitas pressões internas no período democrático. A UNB não vive em paz. Sabe por quê? Por causa das greves. A greve me chama muita atenção, e eu tenho muitos colegas, filhos de meus amigos, que são estudantes aqui, e reclamam das greves contínuas que tem aqui. Hoje mesmo, eu assisti o programa da Globo, né, noticiário de manhã, da FTV, né, em que foi entrevistada a nova reitora. Hoje é dia de retorno dos alunos à UNB, mas está havendo uma greve de funcionários administrativos. Isso acarreta muito prejuízo. Ano passado tivemos uma greve muito grande de professores. Eu me lembro, não acabava a greve. Inclusive o nosso querido Cristóvão Buarque, num artigo no Correio, ele reclamou da greve. Ele não gostava, não. Ele dizia que sacrificava os alunos. E o nosso
Isaac Reutemann escreveu um artigo, não, fez uma palestra que eu assisti, na Associação Cultural Israelita, dizendo a desgraça da educação brasileira. Então, essas paralisações, para mim, atrasam a educação brasileira. E sempre depois existe a reposição das aulas, que para mim é uma farsa, né? Hoje, eu fiquei surpreso no noticiário que a biblioteca está fechada ali. Como é que uma universidade com retorno de alunos para estudar tem a biblioteca fechada? Biblioteca fechada devia ser proibido. É igual fechar um hospital numa cidade. O aluno não tem biblioteca. Bom, finalmente, tá? Eu vou dizer o seguinte, falou-se muito em autonomia financeira, e eu converso com muitas pessoas que dizem que, bom, tem estatísticas esparsas, a doutora deve saber, professora, que a maior parte dos alunos da UNB tem bom nível de vida, de renda, através dos pais ou por eles. E muitos dizem, por que não podem cobrar mensalidades aqui no UNB? Por que não? Para aqueles que podem, não é? Fica a sugestão. Hoje, então, para encerrar, a respeito da greve, a reitora estava falando, mas eu achei ela muito tranquila, até sorrindo, falando que depois podem vir os professores e tal. Eu não vi nela uma aflição, eu não vi nela uma preocupação. Ela devia estar correndo aí atrás dos responsáveis, no MEC que for, para obter recursos para os funcionários administrativos. É muito tranquilo, a greve vai indo, até quando? Então, é essa a minha mensagem, viu? Bom, muito obrigada pelas palavras, pelas observações. Gostaria da gente ficar aqui conversando bastante, né? Eu acho que temos muito a trocar ideias, a propor entre nós e para a sociedade, né? Então, eu vou começar com o Vasco, vascaíno, né? E eu já te aviso que eu sou tricolor. Então, nós temos essa divergência importante. Então, que eu anotei, agora tem que... Então, você fala sobre a divulgação de trabalhos, né? Como que a gente pode também integrar mais a universidade com a sociedade. Em resumo, é isso. Bom, a divulgação das nossas pesquisas, cada vez mais a gente tem feito de forma aberta. Nós temos, além da biblioteca, que é a maior biblioteca pública do Distrito Federal, aberta, nós conseguimos, na nossa gestão, a abertura 24 horas, e tinha uma discussão, quando a gente assumiu, que uma parte dos técnicos queria colocar controle de entrada. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sou ex-aluna aqui, não faz comigo, não. Então, nós não colocamos controle de entrada, melhoramos a segurança da entrada da biblioteca, mas ela é totalmente aberta. Nós temos todo o nosso acervo, uma parte importante do acervo também digital. Temos uma editora, que é a editora UNB, que foi criada praticamente com a universidade, e publica livros também. E também nós criamos um selo UNB Livre, que é também aberto ao público. Temos uma revista de divulgação científica e cultural, com uma linguagem mais simples, criada na gestão do professor Zé Geraldo, que se chama Revista Darcy. Tem papel, a gente distribui ela para os estudantes também nas escolas públicas, a ponto de estar caindo no vestibular, no Enem, no PAS, assuntos daquela revista. Então, nós temos várias formas de divulgação nos próprios portais da universidade, das faculdades e institutos. A forma de nós nos aproximarmos cada vez mais da sociedade, nos integrarmos, é por meio do que a gente chama de extensão universitária também. A extensão universitária, obrigada, é
um dos alicerces, um dos nossos papéis fundamentais na nossa atuação, que é a relação da universidade com a sociedade. E aí também já vou falar um pouquinho, e vou também voltar nisso lá no final, na última resposta. Nós temos um hospital universitário, por exemplo, que é referência em média e alta complexidade no Distrito Federal. 100% SUS. Ele não é um hospital para a nossa comunidade, ele é um hospital para a sociedade. E lá trabalham funcionários da universidade, do Distrito Federal, estagiam alunos, professores também trabalham, e é um hospital que eu fico feliz de ver como ele é reconhecido, né? E vários projetos de extensão. Eu vou citar um que tem estado aí na mídia ultimamente, que é o meninas.com. Vocês já ouviram falar, meninas.com, que são meninas da computação, professoras, estudantes, que vão nas cidades satélites, tem projetos nas cidades satélites, para incentivar meninas a irem para as áreas de ciências exatas. E algumas dessas meninas vão para a universidade depois, se tornam engenheiras, etc. Então, nós temos, de fato, várias formas. Precisamos melhorar sempre, né? Sempre. O Huck Miranda, você traz a questão do comunismo, né, na universidade, somos todos comunistas, né? E isso eu mostrei lá do início, quando uma discussão para criar a Universidade de Brasília aqui é que nós não queremos trazer aquela bagunça que tinha no Rio de Janeiro para cá, que é a universidade. Então, é uma forma de coibir o pensamento livre, crítico, é criticar as universidades, não é? A ciência. Se não fossem as universidades, teriam morrido muito mais pessoas do que morreram no Brasil na pandemia, sendo que no Brasil morreu um percentual relativamente à população muito maior do que em muitos países. Então, sim, nós temos isso. Como é que nós vamos resolver? Eu acho que jamais vai resolver, porque a extrema-direita ela não gosta do conhecimento, ela odeia a universidade. O que nós temos que fazer é convencer cada vez mais aquelas pessoas que desconhecem o papel da universidade. Essas nós podemos trazer. A Universidade de Brasília tem uma TV, que é uma TV fechada, infelizmente. Nós conseguimos, já no governo Lula, um canal aberto, mas ele conflita com a EBC, porque tem uma lei que diz que no mesmo estado não pode ter dois canais abertos do governo. E nós conseguimos também uma rádio, que era um sonho nosso, uma rádio universitária, já no final da nossa gestão, e que deverá, espero, entrar em funcionamento. Já tem, como é que chama? A frequência, já tem tudo. Então, depende agora da atual gestão colocar ela em funcionamento. Eu acho que é assim. E aí divulgar o que a gente faz de bom, né? Nós fazemos coisas ruins? Fazemos também, claro. Né? Nós somos uma sociedade aberta, somos uma sociedade que tem problemas, tem violência, tem comunista, tem fascista, né? Assim como toda a sociedade, ainda bem, né? Então, aí o Huck fala da autonomia financeira, né? Nós, não sei se todos sabem, a Universidade de Brasília ela é uma das principais imobiliárias de Brasília. Nós temos 1.700 imóveis. Quando eu falei que a nossa lei de criação, uma aula de autonomia, Darcy falou que queria que a Universidade de Brasília não dependesse de governos. E uma das formas disso acontecer foi cedendo quadras aqui do DF. Então, a UNB aluga imóveis. Quando eu saí, aproximadamente 40% do nosso orçamento anual provém de arrecadação própria da universidade.
Se não fosse isso, nós não teríamos aí, ó, cheio de câmeras, jardins, aumentamos a assistência estudantil, aumentamos bolsa de extensão, aumentamos iniciação científica, principalmente com recursos próprios. Agora, na nossa lei, na Constituição, quem tem que sustentar a educação do Brasil é o governo. Esse orçamento é o a mais. É para melhorar a instituição, não para a gente depender. Está aqui o professor Célio da Cunha, um dos principais estudiosos da educação. Espero estar seguindo aí a trilha, aí, professor Célio. Então, a Universidade de Brasília tem formas de financiamento, como todas as universidades, além de projetos de pesquisa, projeto com a Petrobras. O pré-sal não surgiu do nada. Ele surgiu de pesquisa básica, começando com a pesquisa básica. O aumento da produção na agricultura não surgiu do nada, né? E assim por diante. Com relação a doações, né, às vezes as pessoas falam, esse exemplo eu adorei, né, falando dos Estados Unidos. Né? Primeiro, as universidades lá são públicas, mas são pagas. Né? E aí, por exemplo, eu morei no Canadá, o governo apoia as famílias desde pequena. Né? E lá eles têm uma cultura de doação. Aqui, infelizmente, nós não temos uma cultura de doação. Nós temos legislação que permite doação. Quando eu estava na reitoria, em 2017, copiamos a USP, que tem um programa Parceiros da USP, está na nossa página, doe para a UNB. Existem formas e mais formas. Tem uma questão cultural do nosso país. Mas não adianta que não é assim que nós vamos viver, não é de doação. As próprias emendas parlamentares mostram isso. O parlamentar, ele também dá emenda parlamentar para as universidades, mas ele escolhe, e não importa se é de esquerda ou de direita, ele escolhe um projeto, em geral, que dá retorno para ele. São poucos os parlamentares que vêm aqui e perguntam, reitora, o que você quer dinheiro para quê? São poucos. Em geral, ele fala, é o projeto tal, do fulano de tal. Deixamos aí uma creche pública para o Distrito Federal com recursos de emenda parlamentar da bancada do Distrito Federal. Mas isso não é comum, não. Tá? O próprio Hospital Universitário, inauguramos, ano passado, uma unidade da criança e do adolescente, fantástica, pública, 100% SUS, para a população do Distrito Federal, com recursos públicos, tanto do governo como de emendas. Tá? Bom, a Jaqueline fala da lei de nomeação de reitores, eu citei essa lei. Obrigada, a Márcia, acabou que ela entrou e eu saí. Né? Mas ficou lá com a Márcia, a reitora. É bom que não fica, Márcia, aí quem levanta. Né? Então, é esse PL, que eu até citei ele, eu estava na presidência da Andifes quando nós conseguimos aprová-lo. Ele é um PL de 2011, da deputada Maria do Rosário e de outros deputados. Conseguimos aprovar na Comissão de Educação, por unanimidade, conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, faltando 20 minutos, e, assim, caráter terminativo, que não precisava ir para o plenário. Faltando 20 minutos para o tempo de recurso, o deputado Cabo Gilberto, do Partido Liberal da Paraíba, apresentou, então, um recurso ao plenário, assinado por mais 50 deputados, quase todos também do PL, contra o caráter terminativo. Nós tentamos que ele retirasse o recurso. Ele mesmo diz que ele não entrou com recurso por questões ideológicas nem nada. Nós sempre defendemos que é um projeto de lei que não é da esquerda nem da direita. E a situação dele, no momento, é ou colocar para votar o recurso, e a atual diretoria da Andifes está trabalhando nisso fortemente, com a perspectiva, já se reuniram com o presidente Hugo Mota, que acabou de assumir. Então, ou colocar para votar e retirar, e eles perderem, aí ele vai para o Senado, e para a gente é ótimo, porque a presidente da Comissão de Educação do Senado é a senadora Tereza Leitão, então lá a gente imagina que consegue aprovar.
mas a gente precisa destravar esse recurso que ele está parado na mesa da Câmara. Tá? Bom, com relação ao Hélio, eu adoraria... Cadê ele? Ah, está ali. Adoraria... eu acho que esse é um debate importante, eu adoraria aprofundar, e é esse debate que a gente tem que ter com a sociedade. Para que serve a universidade? Darcy falava, universidade para quê? Né? Universidade para quê? Universidade, primeiro, para fazer o pensamento crítico da sociedade, o pensamento filosófico. É na universidade que nós formamos os professores dos nossos filhos. Né? É na universidade que nós formamos os médicos, os enfermeiros, e assim por diante. Né? Eu tenho orgulho de ser ex-aluna desta universidade. Né? Posso dizer que a formação de geólogos da Universidade de Brasília é primorosa, e outras áreas e tantas outras. Né? E a universidade, ela tem um papel fundamental também de trazer pessoas para uma universidade pública gratuita que não tem condições de pagar. Ao contrário do senso comum e do que se pensava antigamente, vários estudos hoje mostram, principalmente depois das cotas, 2012, nossa maioria de estudantes não é mais da classe média e alta. Pasmem. Para ter uma ideia, aqui nós temos 50 mil estudantes, aproximadamente. 40 mil de graduação. Nós financiamos, damos café da manhã, almoço e jantar para 9 mil estudantes que têm renda mensal per capita de menos do que 1,5 salário mínimo. Nós damos bolsa de assistência estudantil, agora com a lei de cotas a renda mínima baixou para 1 salário mínimo. Pela lei hoje, até então era 1,5 salário mínimo, mas os recursos que nós recebemos, nós não conseguimos chegar além de estudante de meio salário mínimo per capita. Tem estudante que, se a universidade não pagar para ele comer, ele não tem como comer. Então, quando eu estudei, sim, tinha isso, que as universidades eram prioritariamente de filhos de ricos. Né? A universidade, hoje, ela é prioritariamente de pessoas de renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita, renda mensal familiar. Tá? Também, com relação ao custo-benefício, nós, na nossa gestão, e tudo isso está publicado, tá? Tudo que a gente fala, tudo que eu falo, está tudo aí publicado. Nós fizemos um estudo, justamente na época dos ataques e dos cortes orçamentários, que é quanto que a Universidade de Brasília impactava financeiramente o Distrito Federal. Um estudo bacana por professores da economia. E a gente mostrou que cada pessoa da comunidade, seja pelo seu salário, seja pelo que a universidade produz, pelas pessoas que vêm morar aqui ao redor, que ela tem um impacto positivo. Agora eu não vou lembrar dos valores, mas isso aí está tudo divulgado na imprensa, tem um impacto incrível na economia do Distrito Federal. Então, é comum perguntarem, para que serve a universidade? Né? Darcy já fazia essa pergunta, nos provocando. A universidade serve para formar cidadãos críticos, cidadãos éticos, e para formar também a mão de obra qualificada do nosso país. E uma diferença da universidade pública para muitas outras, né? Sempre com compromisso social. Esse é um papel fundamental. A greve atrapalha. Claro que a greve atrapalha. Aliás, gestor que fala que greve não atrapalha, não pode, né? Greve serve para atrapalhar a sociedade. E greve não é só aqui. E, de fato, tem prejuízo? Tem. Eu acho que o gestor tem que falar, greve tem prejuízo para a sociedade. Agora, a reposição de aulas, quando tem greve de professores, ela é muito séria.
Aqui na nossa universidade, eu posso garantir que a gente repõe aula seriamente. E, obviamente, tem prejuízo. Tá? É a luta de classes, inclusive, né? Ela tem prejuízos. A Universidade de Brasília, além de toda a importância que eu acho que eu já citei, e poderia citar outras, nós, na pandemia, assim como outras universidades, nós fizemos a pesquisa clínica para a vacina de Coronavac, para a vacina Coronavac. A Unifesp, da vacina aquela outra, que eu até esqueci o nome, a que veio da Inglaterra, de Oxford. Hã? Não, eu esqueci o nome. Mas nós trabalhamos muito, além de receber pacientes, atuar na linha de frente e fazer várias ações também com pessoas que estavam morrendo nas ruas, não tinham comida, não tinha nada. Então, temos muitas ações importantes e temos compromisso com a sociedade. E somos nós os defensores, sim, da democracia, e somos fundamentais. Precisamos que a sociedade acredite nisso, concorde com isso e nos defenda. Quem tem que nos defender é a sociedade, não somos nós. No dia que eu não precisar falar isso, a gente fez o nosso trabalho. Então, obrigada, eu acho que eu respondi tudo aí mais uma vez.